32 diz assim: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se acha em Efrata, e a encontramos no campo de Jaá. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis, por amor de Davi teu servo. Não desprezes o rosto do teu ungido. Até aqui, oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós rogamos ao Senhor a iluminação do Espírito Santo para o entendimento da Escritura Sagrada. Sem o Senhor, sem a iluminação do Espírito Santo, a Tua Palavra irá bater em nossas vidas, em nossos corações, como uma bola de basquete, bate no ar e volta. Mas se o Senhor quiser, se o Senhor mesmo iluminar os nossos corações, se o Senhor tornar os nossos corações receptivos à Tua Palavra, nós seremos edificados, nós receberemos nutrientes para a alma, e pedimos que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor instrui a Tua igreja, que o Senhor fale aos nossos corações, no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das histórias do Velho Testamento registra que ainda no deserto, quando o povo de Israel havia saído do Egito, estava no processo de peregrinação para a terra prometida, Deus ordenou e orientou a Moisés que ele construísse uma arca. E aqui vale observar que não tem nada a ver com a arca de Noé. A arca de Noé já ficou para trás na história do Velho Testamento. Então Deus ordena e orienta Moisés que ele construa uma arca. A arca da aliança era era semelhante a um baú de madeira revestida de ouro, feita segundo as instruções de Deus. Em seu interior foram colocados 3 elementos. Havia dentro da arca da aliança os 10 mandamentos, havia o cajado de Arão e havia também um pote de maná. A arca representava o próprio Deus entre os homens. Onde a arca estivesse, ali estava também a presença de Deus. Essa arca deveria estar com o povo o tempo todo. Eles não deveriam se apartar da arca. Para onde eles fossem, eles deveriam levar aquele baú de madeira que era a arca da aliança e que representava a presença de Deus no meio do povo. Irmãos, depois de muitos contratempos, a arca da aliança repousa em Jerusalém e fica no tabernáculo montado no Monte Sião.
Porém, Davi não estava satisfeito. Davi queria algo mais, ele queria algo melhor. Davi estava incomodado. E naquela época diz a Escritura Sagrada que ele procurou o profeta Natã e disse: olha, homem de Deus, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda, a arca do Senhor se acha num tabernáculo. E diz a história bíblica que assim Davi resolveu construir um templo para o repouso da arca, para colocar a arca que representava a presença do Senhor. Mas Deus usa o profeta Natã para falar a Davi que ele não iria fazer um templo para Deus, e sim o seu, ou seja, e sim um de seus filhos. Mais tarde, nós vemos através das narrativas bíblicas que Davi encarrega seu filho Salomão de construir o templo. Então, quando Davi morre e Salomão assume o reino, ele constrói o templo magnífico. E chegou a hora de quê? Chegou a hora da inauguração. Chegou a hora da dedicação do templo ao Senhor. E este Salmo 132 fala dessa inauguração. Ele fala do dia em que Salomão trouxe a arca da aliança para dentro do templo. Portanto, a oração que Salomão fez, como ele orou, o que ele pediu, é o que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Salomão fez esta oração no momento em que os sacerdotes entravam no templo com a arca da aliança. E nesta oração, o rei Salomão pede 4 coisas a Deus. Olhe para o versículo 8. Veja que no versículo 8, Salomão pede que Deus entre no seu repouso. Veja que a arca representa a presença de Deus, e a arca está sendo conduzida para dentro do templo. Então, nesse exato momento, no versículo 8, Salomão diz: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Irmãos, o templo que Salomão tinha feito era o lugar do repouso de Deus. Deus tinha andado de lugar em lugar. Lembra que a arca representava a presença de Deus. Assim, onde a arca ia, Deus ia. Onde a arca estava, Deus estava. Então a arca estava andando por Jerusalém. Um dia ela estava na casa de alguém, outro dia ela estava na casa de outro. Mas agora a arca tem um lugar definitivo. Agora a arca está sendo conduzida para dentro do templo. Por isso ele diz: Senhor, entra no lugar do teu repouso. Irmãos, aqui devemos observar que Deus não precisa de repouso. Ele mesmo diz que não habita em lugares feitos por mãos humanas. Mas aqui, na oração de Salomão, é a maneira de dizer que aquele local, que o templo, é o local onde as pessoas iriam buscar Deus. É o local onde as pessoas iriam cultuar a Deus.
E como este salmo é um cântico de romagem, ele fala exatamente das peregrinações que o povo de várias tribos, de vários lugares subiam para Jerusalém, para o templo, para quê? Para adorar a Deus, para cultuar o Senhor. Então Salomão mostra para nós que Deus está onde? Que Deus está no templo. Aquele era o lugar onde Deus ouviria as orações. Em outros lugares a Bíblia diz o que? Esta é a casa de oração. O templo é a casa de oração, onde Deus se encontraria com o seu povo, onde o seu povo encontraria com o seu Deus. Por isso Salomão diz: entra na casa que eu te preparei, entra neste local, tu e a arca da tua fortaleza. Em segundo lugar, nesta oração Salomão pede que Deus abençoe seus sacerdotes. Olha para o versículo 9. Versículo 9 diz assim: vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Veja que este é um pedido para que Deus vista de justiça, para que Deus abençoe aqueles que vão ministrar no templo. Esta é oração para que Deus abençoe aqueles que vão conduzir o louvor, aqueles que vão ministrar os sacrifícios, aqueles que vão ensinar a palavra de Deus. O pedido é para que eles sejam vestidos não apenas, pensando no contexto da época, não apenas com aquelas roupas especiais de sacerdotes, mas acima disso, que eles sejam vestidos com justiça, com integridade, e sejam capazes de ministrar corretamente a palavra de Deus. O desejo de Salomão aqui é que os sacerdotes fossem justos, íntegros, santos, para poderem ministrar ao Senhor o culto do qual Ele é digno. Em terceiro lugar, nesta oração, Salomão pede que Deus encha de alegria aqueles que estão ali no templo com a chegada do Senhor. Olha o versículo 9. Ainda no versículo 9, ele diz: e exultem os teus fiéis. Observe agora que o desejo de Salomão é que todos que estão ali na inauguração do templo, na dedicação do templo, todos que estão ali, que amam ao Senhor, fiquem cheios de alegria com a chegada do Senhor no templo. Irmãos, é isso que importa. Se o Senhor não estiver no templo, os fiéis não vão triunfar, não vão exultar de alegria. Por mais belo que seja o templo, possa ser uma catedral, se o Senhor não estiver no templo, o seu povo não receberá nutrientes para a alma. O seu povo não entrará em comunhão com o Senhor. Se o Senhor não estiver no templo, pode acontecer qualquer coisa no culto. Na verdade, nem culto será. Se o Senhor não estiver presente, teremos apenas entretenimento, teremos apenas manifestações humanas. A razão do nosso gozo, a razão da nossa alegria e prazer em vir e nos juntar com os irmãos é exatamente o encontro com Deus no templo. Apresentar as nossas vidas a Deus que está no templo.
É isso que é culto, meus irmãos. Encontro com Deus. Entra, Senhor, no lugar de teu repouso e exultem os teus fiéis. Que os fiéis não sejam distraídos com o barulho das crianças, mas que os fiéis cultuem a Deus. As crianças, mesmo distraídas, elas estarão também cultuando ao Senhor. Isso nós estamos estudando na quarta-feira. Em quarto lugar, nesta oração, Salomão pede que Deus preserve o rei. Versículo 10, ele diz: por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Irmãos, para ser rei em Israel, era necessário ser ungido por um profeta. E nesse caso aqui, Salomão pede por ele mesmo. É como se Salomão dissesse: não vires o rosto para mim, Senhor, não tires de mim a tua graça, preciso de ti para governar este povo. É isso que nós aprendemos no versículo 10. Então aqui estão os 4 pedidos de Salomão: que Deus entre em seu repouso, que Deus abençoe seus sacerdotes, que Deus encha de alegria os que estão no templo, inclusive as crianças, e que Deus preserve o rei. Agora, veja que esta oração, ela se baseia em 2 coisas. O versículo 8, 9 e 10, nós temos de uma forma bem clara a oração de Salomão. Então esta oração, ela se baseia em 2 coisas. Ela se baseia no que vem antes e também no que vem depois. Agora a pergunta é: o que vem antes? Salomão está fazendo essa oração exatamente ali na inauguração do templo. A sua oração está baseada em 2 coisas: no que vem antes e no que vem depois. A pergunta é: o que vem antes? Note que nos 7 primeiros versículos, olhe para a sua Bíblia, nos 7 primeiros versículos, Salomão relembra a Deus e aos seus ouvintes a devoção do seu pai Davi. Salomão recorre à história recente. No versículo 1, Salomão diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Irmãos, antes da oração, ele faz essa declaração. Ele recorre à história, ele recorre ao passado. É como se ele dissesse assim: Senhor, eu quero que o Senhor se lembre de Davi, meu pai, de como ele sofreu para trazer a arca para Jerusalém, quando Uzá morreu. Ele queria muito construir o templo para o Senhor. O meu pai Davi queria abrigar a arca da aliança, queria dar repouso para a arca da aliança, mas ele foi impedido pelo próprio Senhor. Mas ele te amava muito, Senhor. Agora veja o versículo 2. Salomão recorrendo à história, lembra de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Ele fez um juramento para o Senhor, o Deus de Jacó: olha para o juramento do meu pai, versículo 13, 3, digo. E aí
Salomão cita o seu pai Davi quando diz: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre o quê? Lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. É como se Salomão dissesse: Senhor, lembra-te do amor que Davi, meu pai, tinha por ti, a ponto de dizer que não iria dormir até que construísse o templo do Senhor. Irmãos, é claro que isso é uma linguagem figurada, mas foi a maneira que Salomão encontrou para expressar este forte sentimento. E a coisa mais importante para Davi era o que? Era construir, era encontrar um lugar para a habitação de Deus. Davi estava insatisfeito, inconformado, porque a arca ficava em tendas, no tabernáculo, de lugar em lugar. Davi, um homem temente a Deus, ele não estava contente, porque ele tinha casa, e por assim dizer, Deus não tinha. Então a coisa mais importante para Davi era encontrar um lugar para a habitação de Deus, um local para a arca, um local de culto. Esse era o desejo do seu coração. Ele amava a Deus, mas Deus rejeita os planos de Davi. Ele informa que é o seu filho Salomão quem vai construir o templo, como de fato aconteceu, e agora nós estamos na inauguração. E agora, na cerimônia de dedicação do templo, Salomão recorre à devoção de Davi como uma das razões porque Deus deveria ouvir a sua oração. Então esta é a base da oração de Salomão. Lembra-se da devoção de Davi, meu pai. Então nós vimos o que? O que vem antes. Mas o que vem depois? A oração está onde? Versos 8, 9 e 10. O que vem antes? Versículos 1 a 7. Já vindo. Mas o que vem depois? Sabe o que vem depois? Juramento, promessa. O juramento que Deus fez a Davi, seu pai. Então Salomão, ele se apega a duas coisas: o que vem antes e o que vem depois. O que vem depois, o juramento que Deus fez a Davi. Então, depois de fazer a oração nos versos 8, 9 e 10, agora nos versos 11 e 12, Salomão se lembra do juramento que Deus fez a Davi. Isso é importante, nesse exato momento aqui, observar que Salomão tinha ciência do relacionamento de Davi com Deus. Ele conhecia, sabia. Então ele lembra quando Deus disse que Davi não iria construir o templo, e sim o seu filho. Ele tinha conhecimento disso. Observe o versículo 11. Veja aí na sua Bíblia: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Qual é o juramento? O juramento é esse: um rebento da tua carne, ou seja, um filho teu, farei subir para o teu trono. Versículo 12 agora: se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Está aqui o juramento que Deus fez a Davi. Notem, meus irmãos, que além de Deus prometer a Davi que um de seus filhos iria construir o templo, ele promete dar para sempre um reino o reino de Davi, o reino de Israel a Davi. Então Deus promete
que o reino de Israel seria entregue a Davi para sempre. Isto é, um descendente de Davi estaria para sempre sentado no trono de Israel. Esse foi o juramento que Deus fez a Davi, e assim na cerimônia de inauguração do templo de Salomão, aquele homem recorre à aliança de Deus como outra razão porque Deus deveria ouvir a sua oração. Agora observe que Deus atende a oração de Salomão. Deus entra em seu repouso, Deus abençoa seus sacerdotes, Deus enche de alegria aqueles que estão ali no templo, e Deus preserva o rei. Mas há um detalhe muito importante acontecendo aqui. Eu quero que você olhe para o versículo 12. Versículo 12 é dito assim: se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Há uma condição aqui, irmãos: se os teus filhos guardarem a minha aliança. Então veja que há uma condição de obediência aqui. Ele se assentará para sempre no trono se guardar a aliança com Deus. Quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos algumas coisas relacionadas a Salomão. Eu pergunto: o que aconteceu com Salomão? A história bíblica diz que Salomão não foi obediente ao Senhor. Salomão não cumpriu a aliança, não foi fiel ao pacto com Deus. Ele falhou de maneira miserável. No final do seu reinado, ele edificou alguns templos para uma multidão de falsos deuses. E seu filho Roboão foi insensato, dividiu o reino e caiu na idolatria. Depois de Roboão, outros reis descendentes de Davi assumiram o trono, mas foram reis insensatos e também quebraram a aliança com Deus. E o que aconteceu? Dessa forma, Deus trouxe o juízo sobre eles. Deus os expulsou da terra prometida. Deus enviou os babilônios para acabar com eles. Foi nesse tempo que a Arca da Aliança se perdeu e nunca mais foi encontrada. Irmãos, esses eventos históricos nos conduzem a uma pergunta: o que aconteceu com a aliança que Deus fez com Davi? Precisamos entender que quando Deus estabeleceu a aliança com Davi e fez com que ela dependesse da obediência, o Senhor tinha em vista um homem específico. Quem era esse homem? Salomão mesmo, filhos de Salomão, netos de Davi, bisnetos de Davi. Quando Deus fez esta aliança, meus irmãos, Ele tinha um homem específico em vista. Sabe quem era esse homem? Cristo. De Davi veio aquele que se assentou no trono de Israel para sempre.
Cristo obedeceu os 10 mandamentos que estavam onde? Dentro da arca. Cristo cumpriu os 10 mandamentos por nós. Assim a promessa foi cumprida. Ouvimos a confirmação dessa promessa na proclamação do anjo a Maria, quando ela recebeu a informação de que ficaria grávida. Em Lucas 1, 32, 33, diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. A verdade é que Jesus, filho de Davi, descendente de Davi, veio a este mundo, sofreu, morreu por causa dos nossos pecados, ressuscitou, subiu aos céus e assentou no trono do universo para governar o seu povo. Os versículos 13 e 14 do Salmo 132 revelam a satisfação de Deus com a construção do templo. Pois o Senhor, diz aí, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Na sequência, vem várias promessas de bênçãos. Versículo 15. O Senhor, respondendo à oração de Salomão, diz: abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres. Versículo 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, de júbilo exultarão os seus fiéis. Verso 17: ali farei brotar a força de Davi, já apontando para Cristo. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido, referência a Cristo. Verso 18: cobrirei de vexame os seus inimigos, sobre ele florescerá a sua coroa. Observem que Deus está respondendo todos os pedidos que Salomão havia feito. Meus irmãos, Deus cumpre todas as suas promessas. Eu pergunto, o que é o cristianismo? O cristianismo é o cumprimento de todas as promessas na pessoa de Jesus Cristo. Deus entra no templo. O templo apontava para quem? Para Jesus Cristo. O templo é um tipo de Cristo. O templo é uma figura de Jesus Cristo em quem Deus habitou completamente. E agora, nós, unidos a Cristo, nós somos o quê? Agora nós, unidos a Cristo, somos a habitação de Deus. Somos o quê? Templo do Espírito Santo, morada de Deus. Deus não tem mais um lugar físico como esse aqui, onde Ele possa habitar. Ele habita onde? Ele habita naqueles que estão ligados a Jesus Cristo, que é aquele a quem o templo representava. Como já dissemos, a arca era símbolo da aliança entre Deus e o seu povo. Agora nós não precisamos mais da arca, ela desapareceu.
Só que algumas igrejas acharam, né? Não levando a arca para dentro da igreja. Já viram alguns aí conduzindo a arca para dentro da igreja? Nós não precisamos mais da arca. A arca desapareceu. Irmãos, nós não podemos ser cristãos e ignorar que o cristianismo está baseado em atos salvadores de Deus na história. O cristianismo é uma fé histórica. E a parte mais importante é a ressurreição do filho de Davi. Veja o que diz Paulo, ou seja, Pedro, no dia de Pentecostes, lá na sua pregação, depois da morte e ressurreição de Cristo, em Atos 2, 29, 30 e 31, ele diz: irmãos, olha bem o que Pedro diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, olha, aqui Pedro está lembrando aquele juramento que Deus fez a Davi. Agora escutem o que diz o versículo 31. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A ressurreição de Cristo é o cumprimento da profecia, da promessa, na verdade, que Deus fez a Davi. Um descendente teu vai o quê? Um descendente teu vai assentar no trono de Israel para todo sempre. Salomão fracassou. Os filhos de Salomão fracassaram, mas quem seria o descendente de Davi que iria assentar no trono? Jesus Cristo. Jesus se assentou no trono de Israel. Jesus se assentou no trono do universo e reina sobre todo o seu povo. O cristianismo é isso. A conscientização de que Deus cumpriu as suas promessas. É o cumprimento, o desabrochar de toda essa história, tendo como clímax a vinda de Cristo ao mundo. Então, para fechar, para concluir, eu pergunto: o que este salmo nos ensina na prática? A oração de Salomão por ocasião da inauguração do templo. O que este salmo nos ensina na prática? Primeiro, ensina que nós nos reunimos para adorar a Deus, adorá-lo pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Ele é fiel e cumpre todas as suas promessas. Segundo, este salmo nos ensina a orar pela prosperidade da igreja, para que Deus abençoe os seus líderes, para que Deus capacite todos aqueles que estão envolvidos com o trabalho, e que Deus encha de alegria, de júbilo, todos aqueles que vêm cultuar, vêm celebrar o nome do Senhor. Esse salmo nos ensina que Cristo, o descendente de Davi, é o cumprimento da promessa. Um descendente de Davi guardou a aliança. Cristo Jesus, Cristo cumpriu a lei, Cristo guardou perfeitamente os 10 mandamentos que estavam guardados onde? Dentro da arca. Ele não quebrou nenhum mandamento daquele. Portanto, a promessa agora é segura e nós podemos nos achegar a Deus, nós podemos aproximar de Deus hoje, adorá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. Que Deus, meus irmãos, por meio do Salmo de número 132, desafie o seu coração a conhecer mais as Escrituras Sagradas. O Antigo Testamento, com todas as suas histórias que culminam em Cristo.
Se você já acompanha os nossos vídeos e ainda não é inscrito em nosso canal, esteja se inscrevendo. Ative o sininho para receber as notificações de nossas novas postagens. Compartilhe os nossos vídeos com seus amigos e deixe o seu like. Muito obrigado!